E agora a gente vai falar de política, porque o Senado aprovou agora há pouco, em 2 turnos, a PEC que permite a decretação de estado de emergência. Depois de muita discussão esta semana, um acordo permitiu a votação rápida nesta noite por quase unanimidade dos senadores. A PEC autoriza o governo a gastar mais do que prevê a lei e a furar o teto de gastos. Quem vai explicar para a gente essa dinâmica da proposta é o repórter Leandro de Souza, direto do Congresso Nacional. Boa noite, Leandro. Que gastos são esses, que o governo quer aumentar e por quê? Olá, Raíssa, boa noite para você, boa noite para todos que estão conosco. Olha, Raíssa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora há pouco conversando de maneira informal aqui com os jornalistas, ele acabou de dizer que o pacote de combustíveis, ou seja, as várias matérias que tratam dessa questão, elas foram concluídas aqui no Senado Federal, parte delas também foi concluída na Câmara dos Deputados, mas a outra parte ainda está lá. Então o Senado hoje, quase que por unanimidade, realmente conseguiu aprovar em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, que originalmente era a PEC número 16, ela tratava da compensação dos estados e do Distrito Federal na hipótese de eles zerarem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre os combustíveis e o gás de cozinha. Havia aí uma previsão de compensação desses estados que impactaria em algo em torno de 26, 27 bilhões de reais que então seriam repassados para esses estados. No entanto, depois disso houve uma mudança de expectativa, o governo orientou e propôs que o recurso fosse então direcionado para os programas sociais para atender diretamente à população. Aí nesse sentido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele apensou a PEC 16, ou seja, ele incluiu a PEC 16 na PEC número 1, que estava esquecida aqui no Congresso Nacional e que tratava da questão do aumento dos recursos para os programas sociais do governo federal. E assim foi feito. Então, em primeiro turno, houve a votação após uma longa discussão, vários adiamentos dessa votação. Desde a quinta-feira da semana passada, a matéria já estava sendo apresentada para então ser colocada em plenário na segunda-feira, agora da semana passada. Houve adiamentos em razão aí de falta de entendimentos em relação ao texto. A sessão de hoje mesmo, ela começou com um quórum bastante baixo. Pouco mais de 50 senadores estavam presentes, remota e também presencialmente aqui no plenário do Senado Federal. Mas, à medida que os entendimentos foram avançando, houve a compreensão de que havia então a possibilidade de votar a matéria e foi exatamente o que aconteceu. Em primeiro turno, o texto foi aprovado por 72 votos contra 1 e logo depois, rapidamente, segundo turno, por 67 votos a 1. O que aconteceu ao longo dessa discussão toda? O governo federal apresentou por meio do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e que também atuou como líder, já que o senador Carlos Portinho, ele estava participando apenas de forma remota, já que ele contraiu o vírus da Covid-19, então boa parte da articulação ficou por conta do senador Flávio Bolsonaro. Ele apresentou uma proposta encaminhada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que era a ampliação chamado auxílio taxista, mais uma proposta de auxílio aí que foi apresentada então pelo governo, no valor aí de 2 bilhões e 500 milhões de reais. No entanto, houve aí uma negociação, parte do dinheiro acabou sendo destinado então para o programa Alimenta Brasil, que adquire produtos primários, produtos da agricultura familiar para os programas sociais do governo. Então, 500 milhões de reais dos 2 bilhões e meio que seriam destinados para o auxílio taxista, 500 milhões vão então agora atender agricultores familiares que vendem produtos primários para o setor governamental, seja para prefeituras ou seja para os estados. O que aconteceu aqui então? Houve também uma discussão em relação a uma verba de 1 bilhão e 300 milhões de reais que havia sido destinado então para a Caixa Econômica Federal para que ela fizesse propaganda e fizesse a renovação dos cartões da assistência social. Esse artigo ele foi questionado pela oposição porque, segundo a oposição, estavam colocando então um cheque em branco na mão da Caixa Econômica Federal que poderia trabalhar com a questão da publicidade sem que houvesse a definição do direcionamento
orçamento exato de como seriam aplicados esses recursos. Houve, então, o entendimento de que esse valor não deveria ficar, ficou acertado que 5% do valor total dos recursos, então esses serão destinados para a Caixa Econômica Federal fazer a publicidade do programa social, do aumento do programa social definido agora por esse projeto e também a renovação dos cartões que já estão vencidos, que há necessidade de renovação. Ficou acertado então na PEC aprovada aqui no Senado Federal, que vai agora para a Câmara dos Deputados, que haverá um aumento de R$200 no Auxílio Brasil. Esse custo total, chamado custo fiscal, vai ser de 26 bilhões de reais. Também serão incluídos aí no cadastro de assistência social, no cadastro do Auxílio Brasil, mais 1.600.000 famílias que estão na fila. Esse dinheiro vai ser suficiente para incluir então todo esse público. Houve ainda a elevação do auxílio gás para o equivalente a um botijão de gás por semestre. Na verdade, houve uma discussão a respeito desse assunto e a proposta que acabou sendo colocada em discussão foi o aumento de 50% do valor do auxílio gás relativo à média nacional do preço do gás de cozinha do botijão de 13 quilos. E também houve a criação do auxílio caminhoneiro no valor de R$1.000 que serão repassados. Também houve aí uma discussão sobre quem acabaria repassando esse dinheiro para os caminhoneiros. Ficou acertado então que esse dinheiro ele sai pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e não mais pelo Ministério da Economia, como havia sido definido. Aí agora fica a discussão, a matéria segue para a Câmara dos Deputados, onde tem que ser apreciada também em 2 turnos e precisa seguir um rito de tramitação lá na Câmara dos Deputados. Agora, a exemplo do que aconteceu aqui no Senado Federal, é pouco provável que os parlamentares votem contra o aumento de benefícios sociais para a população, principalmente considerando que se trata de um ano eleitoral. São 2 assuntos aqui que são bastante caros para os parlamentares, que é a redução de impostos e também o aumento de benefícios sociais. Em geral, os parlamentares fazem um acordo para que a matéria avance e consiga, e no fim das contas ela acabe passando. E aí, nesse sentido, lá na Câmara dos Deputados também, qual seria a alternativa para que o projeto pudesse ser aprovado antes do início do recesso parlamentar. Eu disse agora há pouco, a gente conversou informalmente com o presidente do Senado e ele confirmou, vai haver recesso parlamentar que inicia no próximo dia 18 de julho. E a partir daí, então, os trabalhos aqui são suspensos. E há a corrida, então, do governo e também da base governista para tentar aprovar esse texto lá na Câmara antes do início do recesso parlamentar. Se seguir o rito natural de tramitação desta emenda constitucional, não haveria tempo suficiente para aprovação do texto na Câmara dos Deputados, mesmo que os parlamentares não mudassem nada do texto, porque se houver alguma modificação, ele tem que voltar aqui para o Senado. E aí, então, a hipótese levantada é a pensar, ou seja, incluir a matéria aprovada aqui no Senado exatamente da forma como ela está em outra emenda constitucional que está mais avançada lá no Senado Federal, lá na Câmara dos Deputados. E aí a ideia é incluir esse texto na PEC 15, que trata de tratamento tributário diferente para os biocombustíveis. Essa matéria ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está numa comissão especial e provavelmente ela já deve ser apreciada na comissão especial já na semana que vem. E aí há a possibilidade de incluir esse texto, então, nessa PEC, a PEC número 15, que trata dos biocombustíveis. Se não houver modificação do texto, nem daquela emenda constitucional dos biocombustíveis, nem dessa, a possibilidade de aprovação da matéria em 2 turnos, ela cresce de maneira rápida, porque o texto, sendo aprovado na semana que vem na comissão especial, segue para o plenário da Câmara dos Deputados, e aí pode acontecer o que aconteceu aqui no Senado, um grande acordo para a aprovação do texto. Então, por enquanto, o governo tem à sua disposição, dependendo aqui do Senado, recursos suficientes para atender a população que neste momento enfrenta dificuldades. Voltamos com você aí no estúdio, Raíssa. Tá certo, Leandro, está explicado então o projeto. Agora você também tem informações sobre a operação padrão, não é isso? Dos auditores fiscais que tem trazido reflexos pelo país, como a gente tem noticiado aqui frequentemente, uma dessas consequências é a demora na análise de processos para que os produtos entrem ou saiam do país. Como é que está essa situação dos auditores, Leandro? E como a gente já vinha prevendo, né, Raíssa, esta operação padrão, que na verdade acaba de alguma forma ou outra atrasando a liberação aí dos documentos de importação de produtos, já começa a afetar a indústria de máquinas e implementos agrícolas. A gente recebeu algumas imagens que vieram lá da aduana de Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Também São Borja, algumas imagens são lá da aduana de São Borja. E mostram aí uma fila de caminhões à espera da liberação do documento
de importação. O que está acontecendo? Por força desta operação padrão, a gente está vendo que o acúmulo de caminhões aí ao largo das rodovias, ele é bastante grande neste momento, porque os caminhoneiros estão tendo que esperar até 20 dias para a liberação do documento de importação, quando na verdade esse documento ele não leva mais do que 24 horas. Além da expedição desse documento, muitas vezes o auditor fiscal, ele passa então a fazer a fiscalização e dependendo da mercadoria, muitas vezes ela leva aí até 24 horas ou até mesmo 48 horas. Portanto, muitas das mercadorias estão levando 22, 23 dias até mesmo para serem liberados. Isso acaba afetando o fluxo de fornecimento, principalmente de produtos prontos ou mesmo de componentes que vão ser instalados aí em máquinas e equipamentos agrícolas. Além disso, tem a questão humanitária também. Os caminhoneiros são obrigados a ficar lá ao largo da estrada por 20 dias, 22 dias ou até mais do que isso. Então, neste momento, já começam a ser afetados aí, já começa a ser afetado o setor produtivo da indústria de máquinas e implementos agrícolas em razão do movimento esse que está sendo realizado pelos auditores fiscais que reivindicam não só aumento de salário como concurso público e prometem retroceder, ou seja, manter aí esta operação padrão enquanto o governo não atender as reivindicações da categoria. Enquanto isso, aí a indústria fica aguardando que as soluções cheguem o mais rápido possível. Voltamos com você aí no estúdio, Raíssa. Tá certo, Leandro. Muito obrigada. Até amanhã.